Criar laços é mais difícil e é mais profundo do que ter empatia. Quem falou essa frase num vídeo que eu assisti foi o George Kohlreiser, que é ex-especialista em resgates do FBI, professor de liderança do IMD na Suíça. E eu começo esse vídeo com essa frase porque hoje eu resolvi revisitar um dos livros que eu sempre recomendo nas minhas aulas, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E o Dale Carnegie, ele fala muito sobre a nossa condição central humana de querer ser apreciado, né, de querer se sentir importante. Nós queremos fazer parte de um grupo, nós queremos ter autonomia para tomar decisões e realmente queremos nos sentir pertencendo. O Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, também fala disso como uma das necessidades básicas. Então, como é que eu crio laço com as pessoas? Como é que eu crio conexão? E aí eu volto ao Kohlreiser. Ele diz que o laço é mais profundo do que empatia. O que é empatia? Empatia é você fazer um mínimo de um exercício para se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro pensa, para entender o que o outro sente. Mas se eu faço esse exercício e não faço nada com isso, essa reflexão é em vão. O laço que você vai criar com o outro depende da maneira como você se relaciona com esse outro. E tem alguns estudos que vão mostrar que as pessoas mais persuasivas são aquelas que estão muito mais dispostas a escutar do que necessariamente a falar. Que são pessoas, por exemplo, que quando falam, elas primeiro tomam o cuidado de checar se o que elas ouviram do interlocutor procede. E aí elas repetem nas palavras delas, então, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Para que a gente consiga avançar no projeto, a gente vai precisar revisitar os prazos e estabelecer outras duas prioridades. Foi isso que você disse? Quando a pessoa faz isso, o interlocutor pensa, ela está realmente me escutando e ela está interessada. E isso modifica completamente o modus operandi que normalmente as pessoas têm em suas rotinas, que é de se preocupar em ficar falando quais são as palavras que eu vou usar, como é que eu vou chegar até o outro. Não estou dizendo que isso não é importante, mas para entender como eu vou adaptar a minha narrativa ao interesse do outro, eu preciso realmente escutar o outro. Então, é uma nova forma de percepção. Só que ainda hoje, como o Christian Dunker e o Cláudio Tebas, eu estou fazendo assim porque o livro está ali, o palhaço e o psicanalista dizem, existe ainda uma noção equivocada atualmente de que escutar é uma condição subalterna, né? É uma posição de quem está sendo liderado e não do líder. Só que é o oposto. O líder autêntico é aquele que escuta. Então, voltando nesse raciocínio, eu tenho que fazer o outro se sentir importante, né? Você é importante para mim, eu vou te escutar, mesmo que a gente tenha ideias divergentes, mesmo que a gente não consiga chegar hoje a um acordo, mas eu vou respeitar o que você está dizendo, eu vou te escutar e eu não vou te desqualificar. O que é o desqualificar? É você chegar para o outro, e o Dale Carnegie vai falar isso nos anos 30, né? Você dizer para o outro, o que você pensa está errado. Qualquer pessoa que não seja ingênua vai ver que o que você está dizendo não procede. Isso é desqualificar o outro. E aí você vai por um caminho tortuoso, por um caminho da comunicação violenta, que não é o que a gente quer. Mas dentro dessa necessidade, né, de fazer a outra pessoa se sentir importante, pontos que eu separei aqui para falar para você. Use o nome da pessoa, se preocupe, né, com o nome da pessoa, e esse é um ponto que eu posso dizer, eu tenho dificuldade, porque eu tô tão focada no olhar do outro,
na linguagem corporal do outro, que às vezes o nome da pessoa passa, mas eu insisto, eu tô melhor, já fui pior. O nome da pessoa, uma isca emocional, é importante. O ponto 2 é você tá sempre atenta ou atento a fazer elogios sinceros às pessoas. E isso é um hábito. Nós costumamos guardar pensamentos positivos sobre as outras pessoas para nós mesmos, a gente não expressa. Então, vamos modificar isso, né? Você acabou de encontrar com aquela pessoa, a pessoa está com um sorriso extasiante, você vai dizer: uau, você hoje está brilhando, porque você realmente está achando aquilo. Elogios sinceros são boas colas para a criação de laço. E aí, óbvio, eu estou falando de elogios sinceros, não de bajulação. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é estar atento a detalhes da vida do outro, que o outro compartilhou com você, né? Então, isso também namora com o livro Empatia Assertiva, da Kinney Scott, que ela fala que as duas dimensões da empatia assertiva são importar-se pessoalmente e confrontar diretamente, mas isso no âmbito da liderança. Mas esse primeiro ponto, importar-se pessoalmente, é você realmente prestar atenção no que o outro te disse numa outra ocasião e buscar o capítulo seguinte. Então, você chegou numa reunião, você vai perguntar para o seu colega: e aí, como é que tá? Seu pai melhorou? Fulana conseguiu chegar ontem a tempo da sua aula? São detalhes que as pessoas compartilham com você que vão também costurando essa conexão, porque você mostra que se importa. Agora, você pode dizer assim: mas Jaqueline, eu não me importo. Aí vai ficar difícil. Há momentos do dia que a nossa bateria social tá baixa. Eu costumo dizer que ao final do dia, depois que os meus filhos dormem, eu entro total em modo avião. É como se eu pegasse a minha tomada e colocasse ali na parede. Eu não quero conversar com ninguém, eu não tô interessada nem curiosa na vida de ninguém. Eu tô, no máximo, com vontade de ficar zapeando o YouTube, vendo um filme no Netflix até dormir. Então é preciso também entender que essa energia social, ela precisa estar alta. E o que significa isso? Às vezes você se dispõe a ir num evento para fazer business, networking, mas a sua energia social tá 0,2. Então não vá, porque você não vai conseguir mostrar interesse genuíno pelas outras pessoas. Queremos ser importantes. O que você está fazendo para que as pessoas à sua volta se sintam especiais para você? A partir do momento que você prestar atenção nisso, você se tornará especial para elas.